gente fazer aula com... Pronto. Começou a gravação da aula sobre sociedade disciplinar do cansaço. Então, vamos lá. Essa noção de sociedade disciplinar, para Foucault, para ficar claro que Foucault vem tratando, a gente precisa dar uma olhada no tipo de sujeito que vai ser criticado, que é aquele que a gente já tinha visto, né? O que é que vai estar pressuposto nas críticas que Foucault vai fazer a essa sociedade? Não é o pressuposto de Foucault, o pressuposto que a sociedade tem, que é preciso criticá-lo. É uma noção de sujeito, aquela noção de sujeito cunhada pela modernidade, que é o sujeito autônomo, o sujeito racional, o sujeito livre, aquele cara que é capaz de determinar o próprio destino. Quem está acompanhando percebe que quando a gente falou do liberalismo, isso é o mote do liberalismo, né? A sociedade é desigual porque as pessoas são desiguais e cada um pode tomar rumo da sociedade, da sua vida, moldá-la do modo como lhe aprover, contanto que se esforce para isso, use todos os seus recursos para mobilizar e conseguir uma melhor qualidade de vida. Nas teorias sociais, que começam naqueles socialistas utópicos, viu que esse modelo de sociedade do trabalho conseguirá nem sempre funciona, principalmente naquela realidade deles, né? Lá no comecinho, da galera que trabalhava 14, 16 horas por dia. Não tem como você pensar na melhoria da sua vida se você não tem nem tempo de raciocinar. Então, a crítica que Foucault vai fazer é justamente esse sujeito liberal que, dentro de um contexto de trabalho em excesso, ou de instituições que estão lhe rodeando, esse sujeito ele não consegue desempenhar aquilo que deveria ser, que é uma autonomia, uma liberdade, um processo racional, né? Aí, qual é a primeira conclusão que a gente pode tirar desse sujeito racional pensado? É que a mente domina o corpo, né? O sujeito mais louco que a gente pode encontrar é aquelas ideias de autoflagelo. Essa imagem é meio pesada, vou até passar, que é de algumas religiões que massacram o corpo no sentido de domínio do corpo, né? Domínio da sua capacidade de sentir dor e de fugir da dor. E a segunda conclusão, que essa aí desemboca na atualidade, hoje, que é pensada assim: os problemas sociais, na verdade, são problemas morais. Ou seja, basta com que você lide com o problema daquele indivíduo específico que os problemas sociais se resolveriam. Ou seja, não é a sociedade que tem um problema nela, intrínseca, a estrutura da sociedade, o funcionamento da sociedade. Não. Isso é pensado como um problema de indivíduos, que é uma solução liberal. Ou seja, hoje também é a mesma coisa, né? Como se a escola doutrinasse indivíduos, ou seja, basta a gente resolver o problema dos indivíduos que a gente muda a sociedade nesse sentido. E vários pontos, por exemplo, de revoluções sexuais também são pensadas nisso, desse ponto de vista liberal. Aí a gente vai pular essa imagem, eu achei na internet, achei interessante, como alguém, como se estivesse consertando o próprio cérebro, né? Ou seja, é uma tentativa de entender, de pensar o indivíduo como os problemas sociais dele estão enraizados nele. Então, a gente vê que Michel Foucault, esse carequinha aí simpático, né? Ele parece o professor Xavier, sei lá, ele me lembra um monte de gente, né? E vocês dão a opinião aí depois. Morreu em 84, um cara do século passado. E Foucault, ele tem um conjunto de obras bem estruturado, bem famoso, né? Como as obras Vigiar e Punir, A História da Loucura, que se tornaram famosos dentro de meios de estudos sociais, de estudos em história, estudos em psicologia, porque a análise de Foucault vai lidar com uns elementos muito interessantes. Ele, a partir da análise que ele vê, ele chega num entendimento de que, para que aquela sociedade
aquela sociedade, quando ele olha em ponto de vista histórico, aquela sociedade lá atrás, que do século XVII, século XVIII, que tenta implantar o capitalismo de uma forma muito forte, ela precisa de uma coisa muito interessante para poder que o capitalismo funcione, que é o que a gente chamaria de docilização do corpo, o adestramento do corpo. Ou seja, não é simplesmente adestrar um indivíduo, mas fazer com que o corpo dele, ele enquanto ser físico, ele tenha ele seja sujeito a determinadas regras. E tem dois modos, isso tem até no livro de vocês, dois modos principais, dois modelos que fazem com que são inspirações para essa docilização do corpo. Um é o modelo religioso, que é empregado sobre a obediência, o silêncio, aquela ideia de mosteiro, né? E o modelo militar, que é enraizado na ideia de hierarquia, de fileiras, daquela obediência irrestrita. E isso aparece onde? Essa é a parte interessante, né? Por exemplo, o modelo que Foucault estudou e vai olhando em retrocesso, no sentido de volta no tempo, isso aparece, por exemplo, em orfanatos, né? Aí está uma fotografia, né? Todo mundo antes de dormir vai fazer aquela sua oraçãozinha, ou seja, modelo religioso impregnado aí, todo mundo bem organizado, bem bonitinho, forra e a cama, se organize. As prisões, né, enfileiradas, isso aí é no momento, uma foto atual, a galera já com o problema de Covid, ou seja, todo mundo cabeça raspada para facilitar e não criar doenças, todo mundo enfileirado, todo mundo calado. E um modelo interessante onde essa ideia de docilizar o corpo, de tornar a gente adestrado, um dos modelos principais é a escola. Né? A foto que eu escolhi aí é interessante porque vocês estão vendo a escola como a da gente é, né? É bem parecida com a sala de aula, inclusive, da gente atual, trocando um pouco a porta, eu acho, né? E o quadro. Enfileirados, ou seja, vocês estudam em fileiras. Vocês têm que estudar calados. Vocês só podem fazer a pergunta quando o professor autorizar. Vocês só devem sair quando o professor autorizar ou quando acabar a aula, que é determinada em muitas escolas por um toque. Ou seja, você é determinado e adestrado a quando toca, você entra, quando toca, você sai. Ou seja, você não passa muito de um animalzinho nesse sentido. E por que essa ideia de obediência? Porque quanto mais obediente você é, mais útil você é. Nesse sentido dessa sociedade que quer um trabalhador que faça tudo sem reclamar. Quanto mais obediente, mais útil. Mais obediência, mais utilidade. E isso resplandece, no final das contas, em outros modelos que são interessantes. E uma das obras de Foucault, o título é A Microfísica do Poder, vai mostrar que o poder ele não está enraizado simplesmente em instituições como o governo federal, o governo estadual, mas ela perpassa em modelos que acontecem em todas as sociedades, praticamente. Por exemplo, os pais, as mães, os tios responsáveis, eles são pessoas que forçam vocês a agirem de determinado modelo. Ou seja, aquele modelo da sociedade de obediência já passou para eles e eles passam para vocês. Os professores, mesma coisa, né? Principalmente aqueles de educação infantil, que eles têm que fazer com que o menino aprenda que é um menino rebelde, o gurizinho daquela escola, da escolinha, quando ele está no berçário, não sei o que, tudo é brincadeira, depois ele vai ter que aprender a sentar e calar a boca, para poder prestar atenção. Se vocês entenderem bem, ou repararem bem, o que é que tem interessante na escola, por exemplo? É aquele modelo bem claro do sujeito que eu estava tratando, o sujeito que é autônomo, racional e livre, e há uma cisão entre mente e corpo. Ou seja, o que é aprender? Aprender é mental.
Então, o corpo tem que ser adestrado para ficar sentado e o indivíduo observando a louça, exatamente como vocês estão fazendo agora. Ou seja, vocês estão sentados, prestando atenção, ou andando com o celular na mão, vai saber. Mas vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo, bem adestradamente. Ou seja, forçando o seu corpo a determinadas condições. Os médicos também, na visão de Foucault, também são detentores desse poder, irradiadores desse poder. As igrejas evangélicas e católicas e de vários tipos, e outras religiões, inclusive, também são elementos que recebem aquela instância de poder e repassam, forçam que você seja obediente, organizado, disciplinado. E, inclusive, nos nossos relacionamentos, marido, mulher, namorada, etc., também tem determinado código de conduta que força você a agir de determinado modo, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas uma das coisas principais, por exemplo, uma menina que ela é muito, assim, ela gosta de ter vários namorados, por exemplo. Ela vai logo sofrer uma sanção da sociedade, mas não é de um poder institucionalizado. Não vem ninguém de um governo com a prancheta determinar se essa pessoa agora tem uma boa conduta ou não. Quem vai fazer isso são os pais dela, os vizinhos dela, os amigos dela. Ou seja, há uma retaliação ou um direcionamento de conduta que é enraizado também nesses parceiros, né? Nesses pais, nesses irmãos. Ou seja, o poder é algo que irradia pela sociedade. E talvez o grande trunfo seja para o final ser isso, né? No local de trabalho, tudo bem divididinho. Você senta e trabalha obediente. O trabalho é ruim? É, mas é problema seu. Fique calado, aguente. Você fez isso a vida inteira. Se você fez isso a vida inteira, você aprendeu a não reclamar. Você senta por muito tempo, você aguenta dor nas costas. Você aprende que a vida é difícil, mas tem que ser assim. É mais ou menos isso que percorre o seu entendimento do que é ser disciplinado. Um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, difícil, né? Ele tá vivo, já tá com um bocadinho de tempo, né? Nasceu em 59, mas ele tá bem ainda, ele é do sul da Coreia, perdão. Ele vai fazer uma análise do que Foucault falou, e em certo sentido ele faz uma crítica ao mesmo tempo que ele reforça o que Foucault disse. Ele vai dizer que, na verdade, essa ideia de sociedade disciplinar que Foucault cria, ela não existe mais, ela sofreu uma mudança. Qual foi a mudança que a sociedade disciplinar passou? Ela passou de uma sociedade disciplinar para o que ele chama de sociedade do cansaço. É um livrozinho fininho, inclusive, eu tenho em PDF, depois eu posso passar para vocês. Na verdade, eu acho que eu tenho quase a obra toda dele em PDF. Eu consegui de formas não convencionais, né? Mas eu consegui. E qual é a ideia da sociedade disciplinada de Foucault? Existem várias instâncias, né? Família, igreja, Estado, polícia, que mantém você na ordem, mantém você domesticado. Dentro da análise do Han, essa sociedade disciplinar é uma sociedade negativa. Ela é essencialmente proibitiva. Você não pode fazer determinadas coisas. Naquele começo do século XX, mulheres tinham determinado local de viver, homens tinham determinado modo de viver, né? O homem tinha que ser o provedor da família. Tem muito cara que acha isso massa, eu acho isso extremamente cansativo. Muito cansativo, esse papel clássico de provedor da família. Ou seja, a mulher não tinha direito ao local de trabalho, ela tem que ficar em casa cuidando dos meninos e o homem trabalhando. Esse era um modelo que deveria ser sustentado em inclusive muitas igrejas evangélicas ainda sustentam isso baseado em argumentações bíblicas, né? Tem gente que aceita, enfim. Aí vai dar consciência de cada um. Essa sociedade proibitiva, em determinados lugares que você deve fazer, segundo o Han, houve várias mudanças ao longo do século XX e ela se transformou
numa sociedade que ela tem um excesso de positividade. Enquanto um é negativa, que diz que você não pode fazer determinadas coisas e que você deve fazer determinadas coisas. Você deve ser obediente. O seu local é o dever de cuidar dos meninos. O outro deve trabalhar para arrumar dinheiro para botar comida dentro de casa. Deve ser obediente ao patrão. Deve ser isso e aquilo. A gente vive uma sociedade para o RAM que é um excesso de positividade, ou seja, é uma passagem para um dever fazer para um poder fazer. E isso, essa liberdade total que a gente adquiriu, está deixando a sociedade que a gente tem, nós, inclusive, como os indivíduos, tem deixado a gente extremamente desgastado. Por isso que o nome do livro é A Sociedade do Cansaço. Acho que alguém entrou aqui. Deixa eu rapidinho aceitar essa pessoa. Só ver se está. Gustavo. Gustavo entrou. Pronto. Mais um. Voltar lá. Nessa sociedade do cansaço, segundo o Han, há uma mudança extremamente interessante, né? Por exemplo, enquanto você tinha um professor que te disciplinava, quando você pensava no modelo de Foucault, um professor que diz que você tem que tirar determinadas notas, né? Um exército que diz exatamente o que é que você deve agir, o Estado que vinha com suas ideologias determinando o que é que você deve fazer, o sindicato dizendo o que é que você deve fazer, você casava com determinada idade, você tinha filhos de determinada idade, porque você deve fazer determinadas coisas, que era a sociedade disciplinar. Nessa sociedade do cansaço, como você tem liberdade total, agora essa exploração que vinha de fora, ela se internalizou. Ou seja, como diz o título, o indivíduo se autoexplora. Ou seja, o indivíduo ele é agora senhor e escravo de si mesmo. E um termo que entra muito interessante, que é aquela ideia de autodisciplina. Vocês devem sofrer, vocês como aluno do IF, vocês se lascam com isso o tempo todo. Que a gente geralmente joga isso nas costas de vocês. No sentido de que vocês têm um monte de disciplinas na escola, né? Tanto é que o modelo disciplinar de Foucault funciona nesse sentido, né? A matéria que você estuda é chamada de disciplina, já pararam para pensar nisso? O indivíduo se autoexplora e ele precisa agora ter autodisciplina. Ele precisa regular todos os momentos do que ele deve fazer. Ou seja, o modelo disciplinar foi internalizado pelo indivíduo. E essa ideia é que você, enquanto autoexplorador, você está migrando, você está focando em realizar eventos pessoais. Ou seja, se você pensar com aquele conceito da noção de poder, o que é que acontece? O poder não é algo externo agora que te força a fazer algo. Não, é um modelo de sociedade baseada no neoliberalismo, que a gente já tratou, de que o indivíduo é livre para fazer o que quer e o Estado não lhe assegura nada. Então, o indivíduo ele tem que procurar se autorrealizar. E esse processo é muito interessante, porque a sociedade, essa passagem do disciplinar para a sociedade do desempenho, como chama Han, ela não é fácil para muita gente e para quase ninguém. Então, surgem figuras como coach, né? Que é aquela figura, é um cara que não sabe de quase nada, querendo dizer a você o que você deve fazer. É o coach, coach é técnico, né? É um instrutor, é o cara que vai lhe dizer, não, você tem que acordar, você tem que trabalhar quando todos estão dormindo. Você tem que acordar às 4 da manhã sorrindo, porque você está realizando o seu sonho, cara. E você tem que ficar rico, conseguir $1 milhão antes dos 30 anos, porque isso é que é vida, isso é que é bacana. Essas são as ideias de coach que transmutam também e aparecem em palestras motivacionais, né? Às vezes essas palestras realmente são de profissionais
mas o discurso é da autoajuda. Aí a gente vê até filósofos, ou seja, gente formada em filosofia, mas quando você escuta a palestra do cara, o cara não está falando de filosofia nenhuma, né? O cara está falando de que você tem que melhorar, que você tem que ser feliz. Por que você tem que ser feliz? Essa é uma cobrança dessa sociedade do desempenho, ou seja, você tem que se realizar e essa autorrealização implicaria automaticamente em ser feliz. Mas você está se explorando ao ponto que você só sente cansaço. Aí eu coloquei ali personal trainers e dietas. Vou colocar até a imagem aqui para ficar mais bonitinho, né? As palestras motivacionais são imagem de uma palestra motivacional, né? Essas dietas milagrosas também que a gente trata, né? Dieta, o cara tem que estar sempre em forma, você sempre está se cobrando, tem que estar em forma, tem que estar organizado. Aí aparece até um monte de gente sendo coach de dieta, coach de não sei o que, ou seja, é um cara que o coach ele não é o disciplinador como o professor, no sentido clássico. Ele é o cara que vai tentar te motivar para você se disciplinar no sentido de se explorar. Então, você olha os modelos de pessoas que estão acontecendo por aí e pensa, pô, eu estou acima do peso, eu estou abaixo do peso, então eu preciso me organizar e fica se disciplinando, comendo o que não quer, fazendo o que não quer. Muitas vezes isso, inclusive, dá processo, né? Muita gente coloca treino, por exemplo, na internet, né? Treino, vamos treinar, você precisa treinar em casa todos os dias, a quarentena não pode te parar, você tem que treinar em casa e você agora está fazendo exercícios em casa toda hora, porque você está se cobrando de estar em forma, porque você está preso dentro de casa, mas acha que isso é fundamental, fazer atividade física não pensando na saúde, mas pensando em estar bem, bem no sentido de bonito. Bonito, belo, organizado, midiático, né? Para poder tirar uma foto e dar tudo certo depois. E muita gente fazendo atividade física com profissionais, com pessoas que não são profissionais, muitas vezes são profissionais formados, mas estão dando aula de um jeito inadequado, né? Que cada personal trainer tem que ser algo individualizado, tem que saber o que é que o aluno é e como ele faz. Não dá para dar uma aula genérica, né? Senão você se machuca, basta vocês se informarem quanto é isso, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, ela não pode fazer a mesma atividade física de um cara que é atleta. Isso é óbvio, né? Mesmo que os dois estejam em quarentena agora dentro de casa. Isso é óbvio. E quais são as consequências dessa sociedade, essa sociedade do cansaço, do desempenho, a sociedade que te força o tempo todo a ter alto desempenho. Alto desempenho, você tem que trabalhar e girar no alto padrão. Essa sociedade, ela gera depressão, segundo a ideia do Han. O Han, que é muito interessante, o Byung-Chul Han, para ele, depressão é causada por aspectos sociais. E isso é interessante na análise dele. Ou seja, depressão não é algo que não é um simples, não é um problema mental. É uma estrutura na sociedade em que você se insere, e se você se inserir nesse processo de autocobrança, a depressão está lá lhe esperando. Lógico que depressão pode ocorrer de outros momentos, mas essa é uma via. Ou seja, porque o indivíduo ele está o tempo todo se cobrando, se cobrando, se cobrando, e chega uma hora que ele não consegue, ele pode não conseguir alcançar aquilo que ele quer. E tem um detalhe que o Han fala no livro dele, né? A autocobrança ela não tem limites. Não existe um limite. Em filosofia, por exemplo, é muito engraçado, porque a gente o tempo todo está fazendo filosofia e está pensando, porra, existe um padrão, que é o padrão elevado, é Platão, é Aristóteles, isso é muito alto, é muito alto, eram caras que não trabalhavam, entende? Cara que ficava mantido pelo rei, aí você fala, poxa, mas olha Kant era professor, se Kant podia, eu posso, entende? Então você o tempo todo está se explorando e tentando passar o trator por cima de algumas dificuldades, que vai gerando um desgaste tão grande que gera também a síndrome do burnout.
Burnout é, como eu falei na outra aula, eu creio, que é uma ideia assim, né? Na analogia, quando você queima um fósforo, um palito de fósforo, ele vai queimando e fica todo tronchinho, né? Fica pretinho assim, envergado, é porque ele queimou-se ao total. A ideia do burnout é essa, né? Você está utilizando, inclusive, todo o tempo que você tem para ser produtivo. Isso é muito bizarro, porque você está em casa, você vai ligar vai ver um filme, mas você não vai ver um filme porque você quer ver o filme. Você vai ver um filme para poder aprender mais para determinado processo de trabalho. Você não está em casa vendo um vídeo no YouTube. Está vendo um vídeo no YouTube sobre. Perdão. Está vendo um vídeo no YouTube sobre como ter uma dieta melhor, como gerenciar melhor o seu tempo. Que isso aí é um dos motes interessantes demais, né? Dentro dessa ideia da sociedade do desempenho. Porque é uma faca de dois gumes. Você pode pensar o gerenciamento do seu tempo como vou organizar melhor minhas atividades para eu poder ter um tempo para mim, ou vou gerenciar melhor minhas atividades para eu poder sobrar mais tempo para ser mais produtivo. Aí, uma das frases que eu vi numa entrevista do Han, no jornal, acho que o El País, eu creio, ele falou que essa sociedade de desempenho vive-se com angústia de não estar fazendo tudo que poderia ser feito. Ou seja, você sempre está tentando moldar seu tempo para poder sobrar, para poder fazer mais alguma atividade que seja produtiva. Ou seja, o cara trabalha 8 horas por dia, chega em casa, ainda quer ir para academia, chega da academia, ainda quer ser o melhor pai, aí depois ainda quer ser não sei o que. Isso aí, com o tempo, você se desgasta. Não tem como. Você vai se acabando. E isso gera o burnout e a depressão. Na ideia do RAM, porque você vai se explorando ao máximo. Você vai se explorando ao ponto de não conseguir mais ter o sucesso que você queria. Que você, com 20 anos, você pretende estar dentro da universidade, mirando acabá-la ou no meio. Aí quando acaba, você tem que estar assumir um emprego bom. E depois do emprego bom, você quer determinada mais outra vantagem. E depois desse, mais outra. E isso tem uma sequência, uma exploração, porque é forçado, dentro dessa rede da sociedade, de forçar com que você se explore cada vez mais. Ou seja, você precisa sempre estar no melhor de si mesmo, no melhor desempenho o tempo todo. E outra frase que eu vi interessante do Han, nessa mesma entrevista, que ao mesmo tempo, né, não há mais nada contra a gente direcionar uma revolução. Uma espécie de. Se você está sendo oprimido de uma forma externa, você consegue enxergar direito quem é seu inimigo. Né? Se o patrão te força a trabalhar 10, 12 horas por dia, você sabe que você pode fazer uma greve para aquele patrão não mais te explorar. Mas na sociedade do desempenho, como você se autoexplora, então você não tem ninguém com quem lutar. Aí ele utilizou o final na frase ali, é a alienação de si mesmo. Você coloca a si mesmo como um objeto a ser explorado. Ou seja, você se torna coisa. Você não se torna mais pessoa, mas se torna coisa. Aí qual é a saída que ele dá? Uma saída que ele dá, não. Uma coisa que perguntaram a ele. E aí, como é que a gente faz? Ele responde sobre vários temas, e eu achei essa parte interessante, sobre o ritmo de trabalho. Né? Ele falou, a aceleração atual diminui a capacidade de permanecer. Precisamos de um tempo próprio que o sistema produtivo não nos deixa ter. Ou seja, precisamos de um tempo para a gente. Necessitamos de um tempo livre, que não significa ficar parado, sem nada produtivo a fazer. Perdão, que significa ficar parado. Ou seja, a gente o tempo todo está procurando não ter mais aquele ócio que os gregos pensavam lá atrás. A gente precisa de um tempo para ficar parado, sem nada para fazer, mas que não deve ser confundido com um tempo de recuperação para continuar trabalhando. O tempo do trabalho é tempo perdido,
não é um tempo para nós. Se você somar essa ideia com algumas ideias de alguns economistas, que eu não me lembro qual foi a escola de economia que criou isso, aí vocês podem procurar depois, que pensou assim, cada produto, cada coisa que a gente compra, na verdade, a gente não compra com dinheiro, a gente compra ela com tempo. É o tempo que a gente gasta para conseguir o dinheiro. Então, se você comprou um carro de, sei lá, 50 mil e você ganha 2 mil, você tem que saber quanto tempo levou, tirando todos os custos que você fez, para ter aquele carro. Ou seja, você gastou, sei lá, 2 anos, vamos dizer que você ia trabalhar 2 anos seguidos, ou um ano seguido, para ter o carro. Você trabalhou muito só para ter aquele carro. Você gastou um ano da sua vida para ter um carro. Você gasta não sei quantos anos para ter uma casa. Você gasta meses para consumir um celular, para ter um celular. Ou seja, dentro dessa ideia que piora, né, o cenário, a gente vive numa sociedade hiperconsumista, como chama o Han. A gente o tempo todo está consumindo muitas coisas, gastando o nosso tempo para sempre ter mais dinheiro, porque a sociedade neoliberal ela não aceita o ócio. É isso que ele quer dizer no final das contas. Ela não aceita que você tenha um tempo só para você mesmo. Não aceita. As pessoas não aceitam. Né? Eu me lembro muito bem quando eu troquei de emprego, eu trabalhava de segunda a sexta, depois eu fui trabalhar no IF, segunda a sexta presencialmente, né? Ou seja, eu saía de manhã e voltava à tarde, toda semana. Depois eu fui trabalhar em Patos, que eu trabalhava segunda, terça e quarta no local, depois ficava quinta, sexta, sábado, domingo em casa. A quinta, sexta, sábado e domingo em casa, eu posso trabalhar de outro jeito, né? Eu posso trabalhar até dia de domingo, preparando aula, não sei o quê. Mas quando eu contei para muita gente, não, eu trabalho segunda, terça e quarta. Aí, não, e a quinta? Por que tu não pega mais aulas? Eu disse, não, não quero não mais aulas, não. E era um absurdo eu não querer mais dinheiro. Eu disse, não, eu não preciso não de mais dinheiro, eu não preciso de mais dinheiro. Eu sei gerenciar o dinheiro que eu tenho, de acordo com os gastos que eu tenho, e eu posso ficar em casa sem precisar procurar outro emprego. Não, mas tem muito local aí para trabalhar. Eu disse, mas eu não quero. É muito difícil as pessoas entenderem que você não deve viver só para o trabalho. Que isso é o alerta que o Byung-Chul Han levanta, né? Na sociedade do desempenho, se você não desempenha nada, você é visto como inútil, como diria Foucault lá atrás. Você é visto como algo que não representa nada. Ou seja, se você tem aquela possibilidade de ter um emprego que te reserve um tempo e você querer usar o seu tempo para si, você ainda assim é mal visto. Porque a ideia é que você sempre tem um carro melhor, uma casa melhor, viaje mais, viaje para outros lugares, mesmo que você não goste de viajar, você não precisa gostar, você tem que ir. E as redes sociais pioram isso, né? E você tem que viajar e tem que exibir. E isso vira uma grande competição de exploração. Você se explora como um elemento audiovisual, que é algo muito, muito esquisito, de verdade. Então eu vou interromper a aula por aqui. A gente passou só 40 minutos, porque eu quero ouvir as perguntas, se vocês têm alguma ideia sobre essa sociedade do desempenho. A gente está com acho que 10, 8 pessoas aqui. Eu quero ouvir vocês, ler ou ouvir, né? Quem quiser falar, fale no microfone sobre as perguntas. Qual vocês entenderam? Sociedade do disciplina, sociedade de desempenho, qual a pergunta? E aí, vocês se sentem autoexplorados? Vocês se exploram bastante? Como é? Perguntas, por favor. Nada? Deixa eu parar a apresentação. Nada? Vocês não têm nada a dizer? Opa, Luísa. Luísa perguntando, professor, pelo que eu entendi, o patriarcado é como se fosse uma sociedade da disciplina. Eu creio que sim. Eu creio que sim, é justamente.
Porque, por exemplo, muita gente fala hoje dá uma ideia de que há um discurso de que estão tentando acabar com a família tradicional. Mas o que é chamado de família tradicional? Não é simplesmente pai, mãe, filho. Não é só isso. Se fosse só isso, era besteira. Qual é a ideia? É o pai que manda, a mulher que obedece e o filho e nesse contexto todo mundo hétero ou supostamente hétero, né? Ou seja, qualquer tipo de família que fuja essa regra é visto como tentando desfazer a sociedade, porque essa ideia é de um poder que está lá enraizado, que tenta disciplinar você a seguir essa mesma regra. E você não precisa nem ir tão longe. Por exemplo, uma pessoa pode ser hétero, por exemplo, uma menina, uma mulher, e às vezes assim, eu quero casar com um cara, mas eu quero morar na minha casa e ele na dele. Juridicamente não há nada que impeça isso. Nada, nada, nada. Por que as pessoas não fazem? Não fazem não é porque somente quer estar perto do outro, porque sente saudade. Não é só porque é mais barato morar junto. Morar junto é mais barato de fato, né? Manter duas casas é muito caro. Mas é porque também a sociedade força com que determinado modelo continue vigente. Por isso que quando você faz uma crítica a isso, você é mal visto por muitos setores, inclusive religiosos. Essa ideia do patriarca, o cara que manda, o cara que fornece todos os elementos de sustento da casa e para quem todo mundo presta reverência, né? A ideia do patriarcado mais antiga mesmo é pior do que isso, porque as pessoas são bens do patriarca, né? Bens, propriedade. Ou seja, ele pode por exemplo, ele podia matar a mulher num rompante de raiva que não era crime. Matar um filho também não era mal visto assim, não, dependendo do que o filho fez. Então era algo trash, né? Hoje foi mudando um bocado e é isso que alguns setores da sociedade não aceitam, esse tipo de mudança. Eles não veem que é uma mudança progressiva, mas é lenta, não chega a ser rápida essa mudança. Ela é uma mudança um pouco lenta. Ao meu ver, ela é lenta. Se a gente for olhar a quantidade de outras mudanças tecnológicas que ocorreram, a sociedade não acompanhou as mudanças tecnológicas. Ela está se moldando ainda. A tecnologia tem sido mais rápida. Respondido? E aí, Thaisa, Gustavo, Jardiel, perguntas? Camille? Eita, poxa, peraí que... Acho que deve ter aqui. Eita, peraí que é o chat aqui que não estava passando. Eu creio que respondi de Luiz de sim. De Gustavo, posso dizer que toda sociedade é uma sociedade de disciplina ou pode ser composta por vários grupos de disciplina? Eu creio que sim, porque eu creio que o que é a análise do Byung-Chul Han, ela é pensada pelas essas sociedades mais ocidentalizadas, né? Ele é da Coreia do Sul. Coreia do Sul é top de linha, pô. Coreia do Sul tem a Samsung, é um dos melhores sistemas de ensino do mundo. Tá na Coreia do Sul. E lá na Coreia do Sul, eles estão implantando, se eu não me engano, eles estão implantando sistemas também de menos cobrança nos alunos. Está um índice muito alto de ansiedade, que é outra coisa que o Han, eu não me lembro se ele toca 100% nisso, mas eu acho que ele fala. Se você tem muitas coisas para fazer, você fica sempre naquela tensão do que tem que fazer em seguida, você se torna ansioso por isso. Então, só que a sociedade da disciplina, no modo de Foucault, ela tem algumas disciplinas que foram cunhadas para isso. Perdão, alguns instrumentos que foram cunhados em instituições. Por exemplo, o hospício. Aí é a parte interessante de alguns elementos que Foucault levanta. O hospício, o que é o hospício? Voltando para aquele tipo de sujeito que a gente estava pensando.
Se as pessoas são vistas como racionais, autônomas e livres, quem não é racional, autônomo e livre tem que ser excluído da sociedade. Simples desse jeito. Então, e há lógico, um padrão normativo do que é chamado de normal. Foucault ele faz um estudo da história do sexo e mostra que as pessoas, o sexo foi pensado a partir de um ponto de vista médico em determinado tempo na sociedade, e esse sexo pensado de um ponto de vista médico, ele foi tornado natural, ou seja, sexo é biologia, nesse ponto de vista médico, daquele modelo disciplinar, lógico. Não estou falando de agora, não. Aí, o que é pensado? Se sexo é biologia e é algo natural, aí entra aquela falácia naturalista. O que seria natural é o certo, automaticamente, né? Natural é o certo. Se a gente. Aí o que acontece? Se é considerado natural somente homem e mulher fazendo sexo, qualquer pessoa que tenha outra tendência, um homossexual, era excluído, colocado em asilos também, tratado como louco. Né? O louco no sentido de ele precisa de um tratamento. Isso é muito pesado. Né? A Inglaterra, vocês sabem isso, quem viu aquele filme do cara de Alan Turing, né? Ele foi medicado com um processo de castração química porque a Inglaterra não aceitava que ele fosse gay. E ele ajudou a combater a guerra. Veio o cara que fez o que fez, sofreu isso em meados dos anos 50. Vocês têm ideia de como avassalador era antes disso? Vocês têm ideia? Ou seja, a sociedade pensada de um ponto de vista racionalista, os loucos são excluídos. Qualquer pessoa que pense diferente é excluído. Então, cria-se asilos, né? Guri na rua não serve, vai para orfanato. Guri na rua não pode, orfanato. Qualquer delinquente, reformatório, tome pisa no reformatório para aprender a virar gente. Ou seja, esse modelo é um modelo de que existe um padrão e quem é fora do padrão deve ser afastado nessas sociedades disciplinares. Então, é justamente o medo disso que o conservadorismo atual tem, porque esse modelo foi rompido, essas instituições foram rompidas nesse sentido. Como diria Bauman, se tornou líquido. Que esses modelos institucionais se tornaram fluidos. Ou seja, a família já não é a família mãe, pai, filho, hétero, nem sempre, porque às vezes o pai morre cedo ou abandona a família, a mãe, a mulher cria um menino, ela talvez às vezes fica com outra mulher, ou às vezes é criado com vó, com tio, é complexo demais. Complexo. E foi a própria sociedade que eles prezavam, né, que essa ideia de normatividade prezava, que gerou o que eles chamariam talvez de anomalias. Então é algo muito complexo nesse sentido, mas eu diria, Gustavo, que a gente tem muito mais sociedades disciplinares ainda em vigência do que sociedades do cansaço. Né? A sociedade do cansaço ela é fruto também da inovação tecnológica, eu diria. A pergunta de Thaisa. Foi respondido, Gustavo? Vou ler a pergunta de Thaisa. Massa. O excesso de positividade que Han critica é essa idealização que a produtividade é um meio para se conseguir satisfação e felicidade na vida. Sim, sim. Eu falo isso em aula, já falei isso, acho que na turma de Thaís, inclusive, acho que quase todas as turmas, que eu assisti uma palestra de um senhor, que eu acho que ele já morreu, era um psiquiatra famoso, tem palestra dele naquele café filosófico, Flávio Gicovati, o nome dele. Aí ele fez medicina, né, que o cara para ser psiquiatra tem que ser médico. Aí ele disse que na turma dele entraram 100 pessoas. Aí ele perguntava às pessoas quanto as pessoas achavam que tinham se formado. Se formou 70, se formou 72. Aí saiu chutando. Ele disse: não. Se formou 99. Se formou 99. Um não se formou porque morreu. Se matou. Para ele explica. Na sociedade que ele vivia, no começo do século XX ainda, existia basicamente três modelos de curso para seguir. Ou você era engenheiro, ou era médico, ou era advogado. Só.
Aí quando você entrava no curso, você se formava, independente de se você está gostando ou não. Você se formava, porque justamente a sociedade disciplinar, você obedece seu pai. Você se formava. Hoje, devido a diversos processos tecnológicos e etc., a gente, vocês param para pensar a dificuldade que foi escolher um curso ou estar para escolher um curso universitário. E a possibilidade, inclusive, de não fazer curso algum, se quiser, né? Você pode dizer, não, não quero fazer um curso. Eu queria ser empreendedor. Quero vender cachorro-quente até eu montar uma multinacional de cachorro-quente. Há possibilidades infinitas de ser quem você é. Só que tudo está embutido aquela lógica de que você é livre para fazer o que você quer. Portanto, todo o fracasso é culpa sua. Que é justamente a lógica neoliberal. Quando isso é posto todo por cima dos seus ombros, então você automaticamente é forçado o tempo todo a apresentar alto desempenho. E isso é nocivo. É isso que o Hunter está dizendo. Isso é nocivo. Por quê? O que é que você pode conseguir, Thaís? Todo mundo. Você trabalha feito um cão, em vários empregos, estuda muito, tem várias coisas, consegue muita coisa, compra muitos bens e a sua vida é uma merda. Eu vi não sei se vocês já viram tem um negócio bem besta que eu assisti um dia desses, na época era moda, tava modinha assim, não tinha viralizado, que era sobre acho que uma coreana ou japonesa, é, Mary Kondo, Mary Kondo, o nome dela, que ela que ela organiza casas. Aí uma das coisas que ela fazia, e nos Estados Unidos foi muito fácil para ela, muito fácil assim, foi um prato cheio para ela, que ela chega na casa das pessoas e vai tirando o excesso de roupa, de móvel, não sei o que, e vai perguntando para a pessoa assim, mas junte tudo aqui, joga em cima da cama, depois você vai tirando só as peças que você vai querer. Aí de repente a pessoa percebia que de um monte de roupa de verdade, ela só queria 3, 4 camisas. E o resto ela jogava fora. Ou doava. Ou seja, a cultura americana tem uma coisa bem bizarra, que tinha muita gente nesse seriado. Vocês podem assistir, tem na Netflix. O cara às vezes tem uma parte da casa só para acumular coisas. A casa não é utilizada. É uma garagem. A garagem não entra o carro, o cara deixa o carro lá de fora. Eu acho que é Mary Kondo, Gustavo, é com K. Bota assim, Mary Kondo, bota com K, organizar coisas, seriado, e vai aparecendo as dicas no Google. Google. Aí acontece uma coisa bizarra. O cara tem uma casa gigante, tinha um carro gigante, e o carro ficava lá de fora da garagem porque ele tinha acumulado tanta coisa que ele comprou para não usar, porque lá na sociedade deles, o interessante é comprar e consumir. Isso, eles fazem isso muito em sentido ideológico, porque você tem que trabalhar o tempo todo e ter sempre a última coisa, o último iPhone. O seu filho tem que ter um carrinho para andar automático, mas seu filho gosta de caminhar e jogar bola, mas não importa, compre o carrinho. Aí o carrinho usava 2 dias e ficava lá, estocado. É uma bosta isso. Mas isso lá ideologicamente é pesado. E se você for contra isso, você é extremamente mal visto. Você é visto como um comunista e etc. É bizarro, é bizarro. Vou ler a pergunta de. Respondido, Thaisa? Vou ler a pergunta de Jardiel. A teoria crítica que, que diz que o sistema vende uma espécie de felicidade. Eu queria saber como o senhor avalia isso mediante que muitos avaliam que a escola técnica, por exemplo, no caso, quando o indivíduo para por aí, é uma escolha, ou é só mais uma forma de ludibriá-lo e aumentar as desigualdades. É, Jardiel tem diversas vertentes quanto a isso, né, de explicação. É, mas eu diria que parar no técnico é realmente complicado. Eu acho que é uma boa solução se você tenta ser empreendedor. Por exemplo, você se forma em informática para montar uma coisa de informática. Aí eu acho que gera uma renda até bacana. Para ser empregado, eu acho complicado.
Eu assisti ano retrasado, eu acho, uma palestra de um filósofo da educação chamado Demerval Saviani. Não sei se talvez forem estudar, vocês vão saber. Ele é um cara meio marxista, ruenta ainda e tal, mas ele tem umas partes das palestras dele que ficam um pouco pesadas, assim, maçante, e outras partes mais leves. Ele deu uma palestra lá na reitoria do IFPB, aqui em Jaguaribe, e ele estava explicando que nunca na história, em momento nenhum, há necessidade de tantos técnicos formados. Isso é ideológico. Eu preciso de não sei quantos cursos técnicos de informática. É ideológico, segundo ele. Tanto é que o próprio IF está revendo isso, no sentido de colocar alguns cursos como um sistema de rodízio. Porque é bem simples, né? Não tem 40 pessoas numa turma, vamos dizer que se forme 30. Aí vamos dizer que tenha 50 vagas no mercado. Na próxima turma já topou. E a próxima? Vai fazer o quê? A terceira turma? A galera vai viver de quê? Entende? Isso precisa de uma certa rotatividade. Lógico que desses que se formam, a maioria que a gente está vendo, pelo menos do IF, segue para o curso superior. Do subsequente é diferente. Subsequente, geralmente, a galera quer o curso mesmo. Mas isso satura o mercado rápido, ou seja, tem que ter uma rotatividade formados de informática. Depois o próprio IF oferece já outro curso, depois outro curso, e uma certa rotatividade nisso que é difícil de executar. A verdade é. Mas a questão da manutenção das desigualdades, eu já ouvi em discursos informais isso muito, porque na Europa os técnicos conseguem ter uma grana, uma renda boa ainda. Você consegue ter uma renda boa formado só como técnico. Então, você não precisa ser doutor para viver bem. Só que o discurso de que é melhor que o pobre seja técnico o mais rápido possível, isso sim é ideológico, né? Porque ele não está te dando todas as oportunidades que você pode explorar de si mesmo, como diria o Ram. Isso sim é ideológico pra caramba. Aí, o que acontece, Jardiel? Por exemplo, quando eu me formei no ensino médio, eu procurei por um tempo emprego antes de focar no cursinho. E quando você se forma no ensino médio bruto, sem nenhuma qualificação, é muito ruim, né? Também, por esse lado. Você se forma e você não sabe fazer nada. Nada. Se alguém perguntar, bicho, tu sabe fazer o quê? Você diz exatamente nada. Eu sei física, sei plano inclinado. Que merda, não vai servir para nada nesse sentido de arrumar um emprego. Né? Eu sei filosofia, eu li Platão, cara, lasque, se dane-se. Entende? É o complicado, é complexo, mas como o IF, por exemplo, é uma instituição centenária, transformar, por exemplo, um IF no ensino médio apenas em ensino médio, sem o técnico, tiraria o que é chamado juridicamente de uma espécie de missão ou razão social do IF. Ele não poderia mais existir, não é receber verba, inclusive. É algo complexo nesse sentido. Acho que. Pronto, acho que era só essas perguntas. Alguém tem mais perguntas? Ficou faltando alguma coisa? Eu deixei passar em branco? Hein, pessoal? A gente já está quase em 1 hora de gravação, quase 1 hora. E as perguntas foram fortes, né? Vocês estão afiados. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. O que eu espero, esse tipo de aula, eu espero que literalmente ela toque em vocês, né? Porque quando vocês estiverem pensando, por exemplo, em ganhar muito dinheiro, ganhar mais dinheiro, se isso vale a pena. Vale a pena? É um negócio difícil, assim, pensar. Por exemplo, na situação que eu tô, no salário que eu ganho hoje, não vale a pena mesmo para mim. Minha vida é muito confortável, eu faço mais ou menos as coisas que eu gosto. Eu gosto de dar aula, o meu trabalho me realiza porque eu não me mato de trabalhar, e no meu tempo livre eu tenho tempo para fazer coisas que me aprofundam no trabalho e coisas só para mim. Então, meu trabalho é excelente. Quando alguém tenta mexer no meu trabalho, eu fico logo com raiva, vontade de exterminar essa pessoa.
né? Porque meu trabalho hoje me rende uma grana e um lazer e um bem-estar que pouca gente tem, né? Nesse sentido, eu me sinto muito rico, porque eu tenho uma grana que serve para o meu propósito. Eu não preciso de ter mais nem ter menos, né? Fica um modelozinho bacana. Bacana. Lógico que sempre mais dinheiro, sem esforço, é ótimo, né? De repente o IF dissesse, não, vou dobrar teu salário. Dizer, não, não dobre, não. Não precisa. Lógico, dizer, meu filho, triplique. Coloque mais um zero aí, que tá gostoso. Mas lógico que não funciona assim. Enfim, vou parar a gravação, já que não tem mais perguntas. Obrigado pelos elogios. A aula vai ficar em breve disponível. Lembrando do que eu falei no começo da aula, falei que no próxima aula a gente já iniciou outro módulo, módulo 2, que é sobre ética. Então, quem é do segundo ano de informática, é muito interessante que comece a assistir as aulas, se não estiver assistindo ainda, porque era justamente o assunto do segundo, do terceiro e do quarto bimestre que a gente vai tratar em seguida. Só é muita coisa sobre ética. Quem é do terceiro ano acabou de ver, pode até ser um pouco chato, né? De rever uma coisa que ainda está muito fresquinho na memória. Mas quem é do segundo ano vai ser novidade. A gente parou na metade do primeiro bimestre, praticamente, e a gente ia começar a ética, né? E ética tem umas partes que é porrada, né? Mexe com a gente, principalmente existencialismo, que é o desembocado de um, não é ética, mas desemboca em alguns problemas éticos que a gente vai tratar com muita delicadeza, com muito cuidado. Agradeço a presença de vocês numa sexta-feira que a Netflix lança sempre novidades. É difícil combater a Netflix, mas um dia eu venço. Valeu, abraço a todos e vou interromper a gravação.